Imagine um mundo antigo, repleto de mistérios, onde os homens viviam centenas de anos e a corrupção tomava conta de cada canto da civilização. Criaturas e seres que parecem pertencer a mitos, como gigantes, e uma época marcada por um grande dilúvio que varreu a Terra. Mas o que isso tem a ver com os últimos dias que a Bíblia nos alerta? Neste vídeo, vamos explorar como os acontecimentos do período pré-diluviano, antes do grande dilúvio, se conectam com as profecias e eventos que estão por vir. A Bíblia nos revela que, assim como no tempo de Noé, os últimos dias serão caracterizados por corrupção, violência e a rejeição ao chamado de Deus para o arrependimento. O mundo pré-diluviano e o presente têm mais em comum do que podemos imaginar. Assim como naqueles tempos, onde os seres humanos estavam obcecados por suas próprias vontades e desejos, o que vemos hoje é um afastamento da moralidade e da verdade divina, com a impiedade se espalhando rapidamente. Você está pronto para descobrir como as Escrituras nos ensinam a enxergar os sinais do fim dos tempos à luz da história do dilúvio? Vamos mergulhar no mundo pré-diluviano e entender o que a Bíblia realmente diz sobre os últimos dias e a nossa responsabilidade diante desse cenário. No período pré-diluviano, a humanidade experimentou uma fase inicial de grande potencial e desenvolvimento. Mas, à medida que o tempo passava, a moralidade das pessoas foi se deteriorando de maneira alarmante. A Bíblia descreve um mundo em que a relação com Deus e o entendimento de sua vontade foram sendo gradualmente abandonados. Esse afastamento da fé verdadeira e da obediência a Deus foi a causa raiz da corrupção que dominou a terra. A decadência espiritual começou com os descendentes de Caim, que após cometer o primeiro assassinato da história, se afastaram ainda mais dos caminhos de Deus. A marca que Caim recebeu de Deus não apenas serviu como um castigo, mas também um sinal de separação do Criador. Esse ato de rebeldia e a subsequente construção de uma cidade em seu nome marcam o início de uma sociedade que gradualmente se afastaria dos princípios divinos. Com o tempo, a linhagem de Caim se espalhou e, junto com ela, a corrupção. A Bíblia fala sobre os filhos de Deus, que se misturaram com as filhas dos homens, o que muitos estudiosos interpretam como uma degeneração espiritual. Ao invés de preservarem a pureza e a obediência a Deus, as gerações que se seguiram foram mais influenciadas pela impiedade, favorecendo a busca por prazer e poder em detrimento da justiça divina. Esses atos de imoralidade não se limitavam apenas aos indivíduos. A cultura como um todo foi tomada pela rebeldia contra os padrões de Deus. A violência, a luxúria e a falta de arrependimento eram características predominantes, e a Bíblia nos mostra que a humanidade se tornava cada vez mais obstinada em seus caminhos errados. Foi nesse ambiente de corrupção espiritual e moral que Deus observou o estado da terra e decidiu intervir. A degradação espiritual foi tão profunda que a humanidade parecia incapaz de se arrepender, e a paciência divina estava prestes a se esgotar. Esse cenário de decadência moral e espiritual ficou registrado nas Escrituras como um dos principais fatores que levaram ao juízo de Deus sobre a terra. A impiedade da época pré-diluviana era a evidência de que a humanidade estava em um caminho sem retorno, a não ser pela intervenção divina. O pecado de Caim, registrado em Gênesis, é um marco inicial na história da humanidade, pois representa a primeira transgressão grave contra o plano divino. Caim, movido por inveja e raiva, matou seu irmão Abel, o que estabeleceu um padrão de violência e ódio que se espalhou pela terra. Mas o que tornou esse pecado ainda mais significativo foi a falta de arrependimento de Caim após cometer tal ato. Em vez de buscar perdão, ele se afastou ainda mais de Deus, sentindo-se injustiçado pelo castigo que recebeu. O pecado de Caim não se limitou a um crime isolado.
Ele representou o início de uma cadeia de transgressões que foram sendo perpetuadas pelas gerações seguintes. Após o assassinato de Abel, Caim foi marcado por Deus, mas em vez de se arrepender, ele construiu uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho, Enoque. Essa cidade se tornou o berço de uma nova civilização que, ao invés de buscar a redenção, optou por continuar no caminho da rebeldia e do pecado. Esse episódio não só revela o coração endurecido de Caim, mas também é um reflexo da tendência da humanidade de, ao invés de se voltar para Deus em arrependimento, optar pelo orgulho e pelo afastamento de sua vontade. O pecado de Caim, portanto, foi apenas o começo de uma era de corrupção que tomou conta da humanidade. Ele simboliza o primeiro grande desvio espiritual que resultou na multiplicação do pecado e da impiedade no mundo. A geração de Caim, ao construir uma cidade e desenvolver sua cultura, mostrou como a tecnologia e o progresso podem ser usados para fins egoístas e contrários aos propósitos divinos. O pecado não foi apenas uma violação pessoal, mas também uma tentativa de criar uma sociedade que funcionasse sem a necessidade de Deus. Isso serviu de base para o crescimento de uma cultura pecaminosa que se espalhou e afetou todas as gerações seguintes. Essa atitude de Caim, de se afastar de Deus após cometer um pecado tão grave, se repetiu ao longo dos anos. A sociedade pré-diluviana, como veremos, foi marcada por uma crescente violência e imoralidade, onde a verdadeira justiça de Deus foi desconsiderada e os homens se entregaram aos seus próprios desejos. A história de Caim serve como um aviso, mostrando como o pecado, quando não tratado, leva à morte espiritual e à destruição. À medida que a humanidade se afastava de Deus, a sociedade pré-diluviana começou a se expandir e a se desenvolver em vários aspectos. Embora a corrupção espiritual estivesse em ascensão, isso não impediu que a civilização humana alcançasse avanços notáveis em termos culturais e tecnológicos. A Bíblia menciona que, durante esse período, os descendentes de Caim começaram a criar e inovar de maneiras impressionantes. Por exemplo, em Gênesis 4, vemos que Jabal foi o pioneiro na criação de rebanhos de gado. Jubal foi o inventor dos instrumentos musicais e Tubal-Caim foi o responsável por forjar ferramentas de bronze e ferro. Esses avanços não eram simples inovações técnicas, mas representavam uma crescente capacidade humana de manipular o mundo ao seu redor, o que gerava grande prosperidade material. Entretanto, o que se observa é que, apesar do progresso tecnológico, a moralidade da época continuava a se deteriorar. Os avanços não foram utilizados para glorificar a Deus ou edificar a humanidade de maneira justa. Ao contrário, eles foram empregados para fins egoístas e de indulgência. As pessoas estavam mais focadas em satisfazer seus desejos e ambições pessoais, sem considerar os princípios divinos que guiavam a verdadeira sabedoria. O desenvolvimento de cidades e a capacidade de forjar ferramentas de metal indicam que os seres humanos estavam dominando cada vez mais a Terra. Mas esse domínio não foi acompanhado por um aumento na retidão moral. Ao invés de usar essas inovações para promover o bem comum e viver de acordo com a vontade de Deus, a humanidade parecia mais inclinada a construir impérios baseados na exploração e na violência. Além disso, a criação de música e a popularização de práticas culturais refletem o aumento da indulgência e do prazer pessoal, muitas vezes à custa da verdade e da justiça divina. A música, embora possa ser um dom divino, foi provavelmente usada para celebrar a decadência moral, ao invés de exaltar a santidade de Deus. A tecnologia, que poderia ter sido usada para servir à humanidade e a sua relação com o Criador, foi utilizada para promover a autossuficiência e a idolatria humana. A civilização pré-diluviana, portanto, é um exemplo claro de como o avanço tecnológico e cultural pode, paradoxalmente, ocorrer ao lado de um declínio moral e espiritual.
Isso é um reflexo da tendência humana de, ao conquistar o mundo material, perder de vista o propósito divino para a vida. Uma das características mais notáveis da era pré-diluviana é a longevidade das pessoas. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, os seres humanos viviam centenas de anos, com figuras como Adão, Matusalém e Noé, vivendo até idades extraordinárias. Adão, por exemplo, viveu 930 anos, enquanto Matusalém, o homem mais velho registrado na Bíblia, alcançou impressionantes 969 anos. Essa longevidade não apenas destaca a diferença entre a vida humana pré-diluviana e a vida moderna, mas também tem implicações profundas sobre como o conhecimento foi transmitido e como a humanidade se desenvolveu espiritualmente e culturalmente. A longa vida das pessoas da época permitiu que o conhecimento e as experiências fossem passados de geração para geração de forma mais direta e profunda. Em uma época sem os meios modernos de comunicação, como livros ou tecnologias de gravação, a memória viva e a oralidade desempenhavam um papel fundamental na preservação da história e do conhecimento. Pessoas como Adão, que conviveram com seus descendentes por séculos, poderiam compartilhar suas experiências diretas com Deus, o conhecimento da criação e as lições adquiridas no Jardim do Éden. Essa transmissão de conhecimento, no entanto, não foi apenas uma bênção. Embora as gerações anteriores tenham vivido por tanto tempo, o conhecimento também se corrompeu ao longo do tempo, à medida que as pessoas se afastavam de Deus. A Bíblia nos mostra que, embora figuras como Enoque e Noé mantivessem uma relação justa com Deus, muitos outros se perderam no caminho da impiedade. A longevidade das pessoas, em vez de ser um benefício espiritual, acabou por permitir que a impiedade se perpetuasse por mais tempo. Além disso, a longevidade também desempenhou um papel no fortalecimento das linhagens de Caim e seus descendentes, que, com o tempo, se espalharam pela terra, disseminando ainda mais as práticas de pecado e desobediência. Em um mundo onde as gerações não morriam tão rapidamente, os padrões de pecado e rebeldia continuavam a crescer, criando uma sociedade cada vez mais afastada de Deus. Enquanto a longa vida proporcionava mais oportunidades para o bem e o aprendizado, ela também deu espaço para que a decadência espiritual tomasse conta de uma sociedade que se distanciava do plano original de Deus. O conhecimento transmitido de geração em geração foi, em muitos casos, mal interpretado ou corrompido pela falta de arrependimento e pela rejeição de Deus como fonte de sabedoria. Um dos aspectos mais intrigantes e debatidos da era pré-diluviana é o episódio mencionado em Gênesis 6, onde a Bíblia afirma que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Esse versículo tem sido interpretado de várias maneiras, mas a interpretação mais aceita por muitos estudiosos é que ele descreve uma degeneração espiritual causada pela mistura de pessoas tementes a Deus com aqueles que rejeitavam os seus caminhos. Os filhos de Deus são frequentemente interpretados como descendentes de Sete, o filho de Adão, que foi fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, que, como sabemos, havia se afastado de Deus. Quando essas duas linhagens se misturaram, o resultado foi um enfraquecimento da linhagem piedosa e a propagação da impiedade por toda a terra. A moralidade foi rapidamente diluída e as práticas ímpias começaram a prevalecer. Essa mistura não foi apenas uma questão de relacionamento social ou político, mas também de influências espirituais. A ideia de que pessoas ímpias se uniram a pessoas piedosas criou uma cultura que rapidamente se afastou dos princípios divinos. A linhagem de Sete, que inicialmente servia de testemunho da obediência a Deus, foi contaminada pela imoralidade e pela falta de temor a Deus, resultando em uma geração de pessoas cada vez mais afastadas do Senhor. Esse evento também é frequentemente associado ao surgimento dos Nefilins, seres descritos como gigantes ou homens de renome. A interpretação mais comum é que os Nefilins
eram os descendentes dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Possivelmente uma geração de indivíduos poderosos que representavam a decadência moral da sociedade. O termo Nefilim pode ser traduzido como caídos, indicando uma total queda espiritual e moral desses seres, que representavam a culminação de uma humanidade corrompida. Além disso, a Bíblia nos fala sobre a violência que se espalhou pela terra durante esse período. As ações de uma sociedade afastada de Deus se refletiam em um comportamento selvagem e sem restrições, onde a violência, o egoísmo e o pecado dominavam os corações das pessoas. A corrupção moral e espiritual foi tão grave que, como veremos, isso levou a humanidade a um ponto de no retorno, com Deus decidindo trazer o dilúvio para purificar a terra. Este evento serve como um forte aviso para os dias atuais, onde muitas vezes vemos a mistura entre valores espirituais e as influências do mundo, levando à perda de princípios morais e à decadência da sociedade. A história da corrupção espiritual e moral antes do dilúvio é um reflexo das escolhas que podemos fazer hoje e como essas escolhas afetam nossa relação com Deus. O período pré-diluviano foi caracterizado por uma crescente onda de violência e impiedade, elementos que marcaram profundamente a sociedade da época. Em Gênesis 6:11, a Bíblia descreve a terra como cheia de violência, um reflexo claro de como a degeneração moral afetou as relações humanas e a sociedade como um todo. Essa violência não se limitava à guerra ou aos confrontos físicos, mas também se estendia a uma total desconsideração pela justiça divina, resultando em uma sociedade cada vez mais egoísta, cruel e imoral. A violência que se espalhou pela terra foi um reflexo direto da natureza pecaminosa dos seres humanos, que ao rejeitarem o temor de Deus, se entregaram a todo tipo de maldade. Não havia mais respeito pela vida humana, e os indivíduos se tornaram obcecados por seus próprios desejos e interesses. A crueldade e a imoralidade não apenas permeavam as ações do dia a dia, mas também refletiam a depravação espiritual da humanidade, que se distanciava cada vez mais dos princípios que Deus havia estabelecido. A Bíblia também nos fala sobre a corrupção e a maldade que atingiram as gerações, dizendo que toda a imaginação dos pensamentos do coração deles era só mal continuamente. Gênesis 6:5. Esse versículo mostra o quão profunda era a impiedade daquela geração. As pessoas não apenas praticavam o mal, mas suas mentes e corações estavam completamente corrompidos, sem qualquer desejo de retidão ou arrependimento. Esse cenário de violência e impiedade levou ao desagrado de Deus, que em sua paciência e misericórdia aguardou por gerações a chance de arrependimento. No entanto, à medida que o mal se espalhava, a oportunidade de mudança se tornava cada vez mais remota. Deus, que é justo, sabia que a humanidade havia ultrapassado os limites de sua paciência e o momento do juízo estava se aproximando. O juízo de Deus não seria apenas uma correção ou disciplina para corrigir um erro, mas um ato necessário de purificação. A violência, a imoralidade e a impiedade haviam tomado uma proporção tão grande que a única solução era uma intervenção divina, que passaria por uma grande destruição para começar de novo com os justos. Essa situação serve como um alerta para os tempos atuais, onde a violência e a corrupção moral continuam a aumentar em várias partes do mundo. A falta de arrependimento e o desrespeito pelos princípios divinos muitas vezes levam a sociedade a um caminho de destruição, como aconteceu antes do dilúvio. Em meio à corrupção, violência e impiedade que tomavam conta da terra, Noé se destacou como um farol de justiça e obediência a Deus. A Bíblia nos diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8. Ele era o único homem justo em um mundo dominado pelo pecado, e Deus o escolheu para uma missão grandiosa e crucial:
construir a arca e preservar a vida humana e animal diante do iminente juízo divino. Noé, além de ser descrito como justo, também era perfeito em suas gerações, o que significa que ele se manteve íntegro e fiel aos princípios de Deus, apesar da corrupção generalizada ao seu redor. Em um tempo em que a maldade e a imoralidade eram comuns, Noé foi uma exceção, e sua fé e obediência a Deus o tornaram um modelo de fidelidade. Deus deu a Noé as instruções detalhadas para construir a arca, um projeto que parecia impossível diante de seus olhos, mas que ele cumpriu com diligência. A construção da arca não foi apenas uma tarefa física, mas também uma manifestação da fé de Noé em obedecer às ordens de Deus, mesmo sem compreender totalmente a razão por trás delas. O fato de ele ter continuado a construir a arca dia após dia, durante tantos anos, é um testemunho de sua perseverança e confiança em Deus. Além disso, Noé não foi apenas um construtor da arca, mas também um pregador de justiça. A Bíblia nos diz que ele pregou durante os anos em que construiu a arca, chamando as pessoas ao arrependimento. Contudo, apesar de seus esforços, ninguém além de sua própria família ouviu sua mensagem. Isso revela a dureza de coração da geração pré-diluviana, que estava tão envolvida com a sua própria impiedade que ignorou o aviso de Noé até o momento em que as águas do dilúvio começaram a subir. Noé, portanto, representa a resistência contra a corrupção e a fidelidade a Deus em um tempo de grande apostasia. Sua história é uma lição de como a obediência e a fé podem ser uma exceção em meio à rebeldia do mundo, e também um lembrete de que, apesar do juízo de Deus ser iminente, ele sempre oferece uma chance de salvação para os justos. A história da humanidade antes do dilúvio é marcada por uma triste realidade. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Em Gênesis 6:6, a Bíblia afirma que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse versículo é profundamente significativo, pois revela a tristeza de Deus diante da corrupção generalizada da humanidade. Deus, que é perfeito e justo, não se arrepende como os seres humanos fazem. No entanto, essa expressão de arrependimento é uma forma de mostrar quão devastadora era a condição espiritual da humanidade. A corrupção do coração humano foi tão grande que Deus, em sua justiça, viu como inevitável o juízo. A decisão de Deus de destruir a terra não foi uma ação impulsiva ou sem misericórdia. Pelo contrário, foi o último recurso de um Deus paciente que havia dado inúmeras oportunidades para o arrependimento, mas que viu que a maldade havia alcançado um ponto sem retorno. A sociedade pré-diluviana estava tão imersa no pecado que a intervenção divina era necessária para preservar o que restava de justiça e integridade. Essa decisão também é uma revelação do caráter de Deus. Embora ele seja amoroso e paciente, ele também é justo e não pode tolerar o pecado para sempre. O juízo divino sobre o mundo pré-diluviano serve como um aviso para todos os tempos, inclusive para nós hoje. Assim como Deus agiu com justiça naqueles dias, ele agirá com justiça nos últimos dias. A Bíblia nos ensina que, embora Deus seja longânimo e nos dê tempo para nos arrepender, há um limite para a paciência divina quando a impiedade atinge seu auge. O fato de Deus se arrepender de ter criado o homem é um lembrete de que as escolhas humanas têm consequências espirituais profundas. Quando o ser humano decide viver longe de Deus, ele não apenas sofre as consequências de suas próprias ações, mas também faz com que o próprio coração de Deus se entristeça. O juízo de Deus sobre a terra no dilúvio não foi apenas uma punição pela maldade dos homens, mas também um reflexo da dor e tristeza de Deus ao ver sua criação corrompida. O dilúvio foi um dos eventos mais significativos e dramáticos na história bíblica. Quando Deus decidiu destruir a terra devido à corrupção e impiedade da humanidade, ele usou as águas do dilúvio como um meio de juízo.
Em Gênesis 7, 11 e 12, lemos que as fontes do abismo se romperam e as cataratas do céu se abriram e as águas cobriram a terra, destruindo tudo o que estava vivo. Esse evento não foi apenas uma catástrofe natural, mas um ato direto da justiça divina, como forma de purificação da terra, que havia sido corrompida pelo pecado. O dilúvio representou a ira de Deus contra o mal, mas também foi uma demonstração de sua misericórdia. Embora a grande maioria da humanidade tenha sido destruída, Deus poupou Noé e sua família, juntamente com os animais que estavam na arca. Noé, sendo o único justo, foi escolhido por Deus para preservar a vida humana e animal, permitindo o reinício da criação após a destruição. A arca que Noé construiu tornou-se o símbolo da salvação em meio ao juízo. Através dela, Deus ofereceu uma chance de redenção para os justos, preservando o remanescente da humanidade. O dilúvio também é um símbolo do julgamento final que ocorrerá nos últimos dias. A Bíblia nos ensina que, assim como o dilúvio trouxe a destruição para o mundo antigo, haverá um juízo final que purificará a terra de toda a impiedade. Esse juízo será mais definitivo, como descrito em Apocalipse, onde o novo céu e a nova terra surgirão, livres do pecado e da corrupção. É importante destacar que, embora o dilúvio tenha sido um ato de juízo, ele também simboliza a graça de Deus. Quando as águas começaram a cobrir a terra, a única salvação estava na arca, e aqueles que nela estavam seguros. Da mesma forma, nos últimos dias, a salvação estará em Cristo, e todos aqueles que estiverem na arca, ou seja, em Cristo, serão preservados do juízo final. O dilúvio é, portanto, uma poderosa representação do caráter de Deus. Ele é justo e não pode tolerar o pecado, mas também é misericordioso e oferece salvação para aqueles que buscam refúgio nele. A Bíblia nos ensina que antes do retorno de Cristo e do juízo final, o mundo passará por um período de crescente impiedade, corrupção e violência, muito semelhante ao que ocorreu na era pré-diluviana. Jesus, em Mateus 24, 37 e 39, afirmou: "Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem." O comportamento da humanidade antes do dilúvio serve como um alerta para os tempos finais, revelando um padrão de comportamento que se repetirá nos últimos dias. Nos dias de Noé, as pessoas viviam suas vidas normalmente, comendo, bebendo e se casando, sem perceber o iminente juízo de Deus. Elas estavam completamente envolvidas em seus próprios desejos e preocupações, ignorando os sinais de que o fim estava próximo. Esse comportamento de desprezo pelo chamado de Deus para o arrependimento é precisamente o que vemos em muitos aspectos da sociedade moderna hoje. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estão cada vez mais desinteressadas nos ensinamentos espirituais, buscando satisfazer suas necessidades e desejos temporais sem considerar o juízo de Deus. A sociedade moderna compartilha muitas semelhanças com a sociedade pré-diluviana. O materialismo, a indulgência, a violência e a corrupção moral são evidentes em muitas partes do mundo. A humanidade, em grande parte, vive como se não houvesse consequências para suas ações, com muitos rejeitando a verdade e vivendo de acordo com seus próprios padrões de moralidade. No entanto, como o dilúvio foi inesperado para os que estavam imersos em seus pecados, o retorno de Cristo também será repentino e surpreendente para aqueles que não estiverem preparados. Além disso, assim como Noé pregou durante anos, alertando sobre o juízo de Deus, os cristãos de hoje também são chamados a proclamar a mensagem do Evangelho e a advertir o mundo sobre o retorno de Cristo e o juízo final. Noé foi uma voz solitária em um mundo corrompido, e muitos cristãos atualmente também se encontram em minoria, sendo desafiados a permanecer firmes na fé e a divulgar a mensagem de arrependimento. A grande diferença, no entanto, é que enquanto a humanidade pré-diluviana teve um único evento de juízo, o dilúvio,
O juízo final será eterno e irreversível. A oportunidade de arrependimento será encerrada e todos terão que enfrentar o juízo de Deus. Portanto, os paralelos entre os dias de Noé e os últimos dias são claros. Uma humanidade corrompida, uma iminente intervenção divina e a necessidade urgente de arrependimento. Ao refletirmos sobre a história da era pré-diluviana, podemos extrair lições profundas e práticas para a nossa vida nos últimos dias. A humanidade, antes do dilúvio, foi marcada pela corrupção moral, violência e um distanciamento crescente de Deus. No entanto, essa história não é apenas uma narrativa histórica, mas um alerta e um espelho para a nossa sociedade moderna. Primeiramente, a história de Noé e sua fidelidade a Deus em meio à corrupção serve como exemplo para os cristãos hoje. Em tempos de grande impiedade e indiferença espiritual, é fundamental que permaneçamos firmes na fé e sejamos luz em um mundo que se afasta dos princípios divinos. Noé, embora estivesse cercado por uma sociedade corrompida, não cedeu aos padrões do mundo. Ele confiou em Deus e seguiu suas instruções, mesmo quando parecia que nada ia mudar. Isso nos ensina que, mesmo em meio à adversidade, a obediência a Deus é o caminho para a salvação. Além disso, o arrependimento de Deus diante da corrupção do homem nos lembra da seriedade do pecado. A destruição da terra no dilúvio não foi algo que Deus desejou, mas foi a consequência inevitável do afastamento humano de seus caminhos. A paciência de Deus, embora longa, tem limites, e sua justiça será finalmente estabelecida nos últimos dias. Assim como Noé e sua família encontraram refúgio na arca, nós, como cristãos, encontramos salvação em Cristo, que é o único meio de escapar do juízo final. Jesus é nossa arca nos dias de hoje, oferecendo-nos a salvação e a oportunidade de um novo começo. O dilúvio, portanto, serve como um lembrete de que o juízo de Deus é real e virá, assim como o retorno de Cristo nos últimos dias. Porém, assim como na era pré-diluviana, ainda há tempo para o arrependimento e para buscar a salvação. A mensagem de Cristo continua sendo pregada, e como Noé, somos chamados a advertir o mundo sobre o juízo iminente, mas também a oferecer a esperança de salvação através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Por fim, a história pré-diluviana nos ensina que o mundo pode estar em constante evolução, com avanços tecnológicos e culturais, mas sem Deus, esses avanços não têm valor eterno. Sem moralidade, sem arrependimento e sem fé, a humanidade não passará de uma geração perdida. Devemos, então, fazer escolhas conscientes para viver de acordo com os princípios de Deus e espalhar sua palavra, lembrando que, assim como nos dias de Noé, o fim virá de maneira inesperada e a única coisa que nos salvará será nossa relação com Deus. Agora é o momento de refletirmos sobre nossas vidas e nos perguntarmos: estamos vivendo de maneira fiel a Deus, como Noé, ou estamos imersos na corrupção e no pecado que dominaram o mundo pré-diluviano? A escolha é nossa e o tempo de arrependimento é agora. Se você foi tocado por esse estudo, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos sobre a Palavra de Deus e os sinais dos últimos dias. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre essas importantes lições. Deixe seu comentário abaixo. O que você acha que a Bíblia está nos ensinando sobre os últimos dias? Quais paralelos você vê entre a era pré-diluviana e o mundo atual? Vamos conversar e aprender juntos.